Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Ideias e Debates. No programa Ideias e Debates de hoje, nós vamos falar aí sobre a liberação da venda direta do etanol pelas distribuidoras. Eu recebo aqui dois especialistas para tratar deste assunto aí que tem sido muito discutido, que é o Rodrigo Zingares, que é diretor executivo da Associação Brasileira dos Revendedores de Combustíveis. E também nós temos aqui outro convidado, que é o Jones Salvaro, que é diretor administrativo da Paraná Petro. Sejam muito bem-vindos ao programa Ideias e Debates de hoje. Eu quero convidar vocês a fazer uma breve explicação do que seria a venda direta de combustível, principalmente do etanol. Eu começo com o Rodrigo. Olá, Guga. É um prazer estar aqui em nome da AbriLivre. Resumidamente, o que hoje nós temos em nosso país é uma regulação da ANP, Agência Nacional de Petróleo, pela qual veda às usinas de açúcar e álcool a comercialização direta do etanol para os postos de combustíveis, assim como impede que os postos de combustíveis adquiram diretamente o etanol das usinas. Então, esse é o quadro que hoje nós temos e que existe, seja no Congresso Nacional, um decreto legislativo tentando retirar do nosso ordenamento jurídico essa vedação, seja uma resolução, uma minuta de resolução apresentada pela ANP para poder viabilizar a famosa venda direta. Legal. Agora, alguma coisa a acrescentar sobre isso, Jones? Acho que boa tarde, boa noite, Guga, Rodrigo, prazer falar com você novamente aí. Acho que a venda direta vem para modernizar um pouco o setor, tirando um player do meio do caminho que acaba aumentando o custo do etanol, que são as distribuidoras. Então, logicamente, isso tem que ser regulamentado de uma forma muito correta, mas a gente acho que isso vai vir com um bom encaixe aí nesse momento que a gente vai vivendo aí na questão do combustível. Entendo. Importante também é dar um cenário para o nosso telespectador, como é que funcionaria essa venda direta? Como seria esse processo? Tem a mudança por parte do Ministério da Economia, mas como seria a adequação disso? Você acha que vai levar algum tempo para padronizar, para que essa forma seja, na prática, feita essa compra direta? O que você acha disso? Acredito que vai demorar um pouco, porque tem uma questão também, não só de ordem de legislação, mas uma questão de ordem técnica. Hoje, como funciona? Hoje, a usina manda via trem ou via bitrens para as bases, né, das companhias, para poder depois fazer a distribuição dos postos. Então, essas usinas hoje não estão preparadas ainda para atender o consumidor, o posto de combustível, para ir buscar de forma fracionada. Isso, logicamente, demanda um investimento também na questão de estrutura física desse negócio. Então, isso realmente, mesmo que aprovado, e não é todo local que vai conseguir ter acesso fácil a esse combustível, devido que as usinas ficam em alguns estados do país. Então, onde está mais próximo da usina, com certeza vai ser mais fácil. Onde está mais distante da usina, com certeza será muito mais difícil pela questão de investimento, logística, transporte, ter o caminhão adaptado para receber esse produto. Agora, Rodrigo, o que está pegando nessa história aí também é o lance, né, o fato da tributação. Conta um pouquinho para nós o que atrapalha esse lance da tributação, você falando em termos de Ministério da Economia, que ainda não posicionou vocês aí sobre a forma correta, né? O que acontece em relação à tributação, especificamente em toda a cadeia, e aí falando um pouco de postos de combustíveis, os postos há um regime de substituição tributária. Então, quando fala que o posto sonega o tributo, isso é uma falácia,
porque o posto não recolhe absolutamente nada diretamente. Esse tributo ele é recolhido seja pela distribuidora, seja pela refinaria, no caso de gasolina e diesel, seja pela usina, no caso do etanol. Especificamente em relação ao etanol, o que hoje existe no caso da PIS e da COFINS, você tem uma alíquota fixa que é paga pela usina, um valor específico, que se eu não me engano é 13 centavos, e um outro valor pago pela distribuidora, se eu não estiver enganado, está em torno de 11 centavos por litro. Então, a discussão que se coloca em relação a isso na medida em que a usina passe a vender diretamente o combustível, quem vai pagar o percentual ou o valor que hoje é devido pela distribuidora? Então, essa é a grande discussão que se tem. Em primeiro lugar, isso seria de fácil resolução com uma medida do Congresso Nacional alterando a forma de cobrança dessa alíquota, desse valor, né? No sentido de quando a venda for realizada diretamente, a usina pagaria o valor total, os 24, 25 centavos totais da PIS e da COFINS. Quando vende para a distribuidora, continua da mesma forma. A ANP, na sua proposta de regulamentação, ela já traz o modelo onde ela cria uma figura fictícia de que as usinas seriam para fins do pagamento dessa alíquota, né, destinada à distribuidora, ela teria uma autorização de distribuidora, né, e aí ela passaria a pagar o valor total da PIS e da COFINS, de forma que esse problema fiscal fica solucionado do ponto de vista infralegal até que o Congresso altere a norma hoje vigente. Agora, existe um termo aí que é usado, que é o distribuidor vinculado. O que seria isso? Qualquer um dos dois pode responder. É exatamente essa figura que eu falei, é o distribuidor vinculado. Então, a proposta da ANP, nessa minuta de resolução, é criar a figura do distribuidor vinculado para fins fiscais, para fins de que a usina pague o percentual da PIS e da COFINS devida pela distribuidora. Agora, essa atividade, ela é bem aceita pelo setor? Vocês acham que é o molde ideal ou vocês têm outro tipo de proposta? Como é que funciona isso? Ela divide ainda muito o setor, né? Até porque toda novidade ela tem os prós e os contras, né? Porque a grande preocupação nossa, o Rodrigo expressou bem isso aí, é a questão de quem e como vai ser recolhido o imposto. Esse é o grande X da questão. Se isso fosse recolhido na fonte, na usina, e tivesse garantia que dali não sairia nada sem imposto, nenhum problema teria em você comprar direto da usina. Aliás, para mim, acho que seria muito positivo, o entendimento seria muito positivo. A preocupação está nessa questão de recolhimento. Então, gera uma preocupação muito grande pela revenda, porque se você começar a distribuir para muitos agentes fazer esse recolhimento, esse imposto, pode ocorrer o risco de, em algum momento nessa cadeia, ficar sem recolher esse imposto. E é onde gera uma concorrência desleal no mercado, porque uns recolhem o imposto total e outros não estão recolhendo o imposto parcial ou não recolhendo o imposto. Então, a questão está mais na operacionalização dessa questão tributária do que em si, de fato, na compra direta da usina do etanol. Entendo. É um outro ponto, né? Esse assunto aí se arrasta desde novembro, dezembro, estamos aí entrando no mês de maio, né? Vocês estão estudando algum tipo de consulta pública? Como é que funciona isso? Guga, só para complementar um pouquinho o que o Jones falou, especificamente em relação a essa questão da tributação, né, dos benefícios e discussões, a gente questiona ou tem questionado o governo, né, as razões que levam, por exemplo, a não adotar ou implementar no mercado de combustíveis
a fiscalização volumétrica, como, por exemplo, existe no segmento de bebidas. O que é essa fiscalização? Na realidade, eu coloco como se fosse um conta-gotas na usina, na refinaria ou na distribuidora, né? E aí, a partir do que sair de combustível ali, o governo vai lá e cobra o tributo correspondente, né? E aí o tributo correspondente seria a CID, a PIS, a COFINS e o ICMS, no caso. Então, esse é um ponto que vale a pena ser colocado para debate e discussão junto às autoridades públicas. Um outro tema que também gera um pouco de preocupação, especificamente pelo menos para os nossos associados, relaciona-se ao fato de, em razão da tutela do embandeiramento, hoje existente na ANP, o que é essa tutela do embandeiramento? Basicamente, os postos que estão sob a bandeira, sobre contratos de uma bandeira, são obrigados a comprar exclusivamente das distribuidoras dessa bandeira. Por outro lado, as distribuidoras bandeiradas podem vender para postos sem bandeira e bandeirados. Então, o que acontece é, com a venda direta, se não for resolvido esse problema da tutela do embandeiramento e dos contratos de exclusividade, o que vai acontecer é um desequilíbrio nesse mercado. Então, os postos bandeirados vão correr o risco de pagarem mais caro para o etanol do que os postos sem bandeira, que estariam livres para comprar diretamente, porque não estariam sujeitos à tutela do embandeiramento e aos contratos de exclusividade. Agora, Rodrigo, isso é uma conquista, né, e, na verdade, uma reivindicação dos setores desde o ano de 2016. E, no caso, o atual presidente da República é um defensor dessa medida, juntamente com o ministro Paulo Guedes. Eu gostaria que vocês fizessem aí um resgate histórico, né, e se realmente isso é uma necessidade do setor. Bom, realmente eu acho que, do ponto de vista de preço, a venda direta, como o Jones falou no início, ela vai tirar o intermediário, né? O intermediário hoje que tem custos de logística, tem margens de lucros, etc. Com a venda direta, a tendência é que o preço do etanol barateie para os postos e, consequentemente, para o consumidor final. Então, essa medida da venda direta certamente é esperada e bem vista pelos postos de combustíveis. Contanto, e aí é um ponto que essa venda direta seja feita e aberta ou esteja disponível para todos os postos acessarem produtos mais baratos. Agora, outra coisa que é muito interessante a gente abordar, isso chega de qual forma, né, ao consumidor? Gostaria que vocês explicassem de forma bem didática como isso vai beneficiar o posto, né, e o consumidor final. Na realidade, Luga, o importante entender nessa situação é o seguinte: o ramo de postos de combustíveis é um ramo bem competitivo. Eu acho que é um dos únicos negócios que está estampado na placa, um outdoor bem grande, normalmente, de cara de consumidor, que todo mundo sabe o preço. Então, esse já o torna um ramo muito, muito competitivo, porque todo concorrente sabe o teu preço, o consumidor tem acesso ao teu preço de forma rápida antes de acessar o seu negócio. Então, quanto mais barato chegar o produto para o posto, mais barato, com toda certeza absoluta, eu afirmo isso, já com 13 anos de experiência no mercado, vai ser repassado para o consumidor. Às vezes o consumidor não tem essa percepção porque ele não tem ideia do custo. O etanol, por exemplo, a gente tem que a conversa tem que ir muito além disso, porque o etanol é uma bolsa de valores. Cada dia tem um preço. Cada dia a usina está vendendo um preço diferente. E isso, diferente da Petrobras, que é anunciado, agora vai ter aumento, agora não vai ter aumento, isso não é anunciado. Porque todo dia você está comprando, existe um órgão que é o Exalc, no CPE, que fica monitorando esses preços. Então, há uma alteração diária. Não sei. O que mudaria, de fato, nessa condição? A companhia, que é uma distribuidora, são mais de 150 distribuidores do Brasil, mas são 3 de mais fortes, né? Os demais representam muito pouco dessa fatia. São atravessadores. A grande parte deles é logística. Eles vão lá, buscam esse etanol na usina, levam para os seus custos de distribuição e depois distribuem para os postos. Então, isso é um custo.
de você fazer toda essa logística a um custo logística de margem, como o Rodrigo colocou ali. Então, você tirando esse player deste intermediário do caminho, você acaba reduzindo o custo. Lembrando que, também tem que deixar muito importante, que quando a gente vai falar assim, agora vai poder comprar direto. Não é todo revendedor que tem condição de ter o seu próprio caminhão para ela buscar. Dependendo da situação onde você está, você não sei se a usina já vai lá vender picado, 5, 10 mil litros para um revendedor, então teria que ser um volume de compra muito grande. Então, há muitos senões ainda nesse mercado que a gente não sabe o que pode acontecer. De fato, a gente é sempre a favor da liberdade, para a meta nós somos sempre a favor da liberdade e da possibilidade de a gente não ficar na dependência de ninguém. Quanto menos agentes, melhor o resultado. Mas é muito complexa a discussão, a gente pode debater isso aí ao longo desse período que a gente vai estar aqui. O Rodrigo acho que concorda comigo aí quanto a isso da complexidade que é a cadeia do combustível. Apesar de ser simples, a questão de investimento, de logística, a gente depende muito da acessibilidade na usina. E hoje tem revendedores que estão muito distantes. A questão de contrato é uma coisa importante, a questão da tutela de bandeira. Quando o revendedor tem uma bandeira contratada ou está no imóvel da própria companhia, ele não vai poder ter acesso nesse molde atual, ele não vai poder ter acesso à compra da usina direta. Então, isso pode, em algum momento, dificultar alguma competitividade no mercado em alguns segmentos ou algumas cidades mais afastadas. Então, é uma discussão bem complexa, né? Ela passa muito por infraestrutura. Não, liberou, amanhã começa a estar mais barato o custo? Não. Primeiro você vai ter que descobrir também como a usina vai precificar isso aí para menores volumes, para grandes volumes. Né? Distribuidores grandes compram bilhões de litros. Um revendedor, um posto de gasolina, pode comprar 30 mil litros no mês, 40, 50, 60, 100. Então, isso é um mercado aberto com preços diferentes, né? Então, essa é uma grande X. A gente não sabe responder, né, Rodrigo? Isso aí fica difícil de dar uma resposta com exatidão. Eu acho que o que você falou, sem nenhum reparo aí, eu concordo integralmente com o que foi posto, Jones. E só complementando, na realidade, acho que a questão aqui é qual a razão para haver uma vedação à venda e compra direta? Em termos regulatórios, por que a ANP impede a venda e a compra direta? Tem algum problema que a gente chama de falha de mercado nisso? Eu, pessoalmente, entendo que não. Tem que ser uma decisão do empresário, e aí do empresário posto, do empresário produtor de etanol, definir se vale a pena eu ter, como o Jones falou, o intermediário, o atravessador, né, para levar o combustível da usina até o posto, ou simplesmente o posto retirar o combustível diretamente da usina. Então, eu acho que esse é um ponto que o governo vem batendo muito forte na tecla, no sentido de não haver razão econômica para que haja essa limitação da venda direta. Se essa venda direta vai gerar os ganhos ou as reduções de custos e preços que se espera, isso só o tempo dirá, só a dinâmica do mercado e as ações dos agentes econômicos, postos, distribuidoras e usinas. Mas, de qualquer forma, um outro ponto importante que barateando o preço do etanol, hoje, quase 90% da nossa frota de carros de pequeno porte é flex. Então, se eu tiver uma redução no preço do etanol, eu também vou ter uma pressão competitiva forte para também haver uma redução no preço da gasolina. Então, esse também é um outro ponto importante para a gente colocar aqui na pauta para discussão, né? Agora, outra situação que é interessante, né? Que a gente possa também fazer a discussão para dar uma forte sustentação para a venda direta. Os pilares são o econômico, o social e o ambiental. Eu gostaria que vocês falassem, a gente falou muito da questão econômica, né? Mas falar um pouquinho da questão social e ambiental também, que é um tema hoje em alta nas rodas de discussão. Pode ser o Rodrigo, um vai complementando o outro, sem problema. Na questão ambiental, o etanol ele veio para... O etanol ele tem uma queima mais limpa que o petróleo e a gasolina.
Ele é um produto que, ao contrário do que muitos pensam, ele queima mais, ele dá mais potência ao motor do veículo, só que foi muito mal utilizado no Brasil. Isso é fato, começou lá atrás com um grande combustível e virou, posteriormente, até, eu diria hoje, com toda certeza, que virou uma massa de manobra. Porque horas o usineiro faz açúcar, horas o usineiro faz etanol, conforme interessa a parte dele. Não estou julgando, eu acho que faz parte de qualquer agente econômico procurar o que é melhor para ele, mas falta muito incentivo da questão do governo em incentivar a produção de etanol. Né? Agora, os motivos é difícil de ter certeza absoluta qual o motivo que levou isso, mas de fato, por exemplo, nós temos estados que o alíquota do etanol é tão grande de CMS que a venda de etanol inviabilizou. No estado vizinho aqui em Santa Catarina, por exemplo, muitos postos de combustíveis não tem mais etanol à venda no seu posto porque fica quase o mesmo preço da gasolina. Então, na questão ambiental, o etanol, tudo que vem da cana nesse quesito, até porque hoje modernizou muito a colheita da cana, não há mais queimada, né, não há mais de pessoas, hoje, muitas pessoas se feriam na colheita da cana, hoje com a parte agrícola muito evoluída, os implementos agrícolas, então hoje é uma colheita muito limpa, né, e um produto muito limpo, e poderia ser muito investido, inclusive a questão do diesel. Hoje teriam condições de fazer diesel à base de cana ou de milho também. Então, isso seria uma coisa a ser muito investida. O pessoal fala muito hoje em energia elétrica, né, em carro elétrico, há uma preocupação quanto a isso. Isso é uma preocupação que nos assola, mas eu acho de uma forma muito distante, até pelas questões de bateria, de durabilidade. E nós temos um produto hoje, que é o etanol, que poderia ser muito mais muito incentivado para consumo, e hoje é pouco incentivado. Inclusive, pouco incentivado pelos governos estaduais. Pouco incentivado pelos governos que são produtores. Isso é onde me deixa me deixa mais preocupado. Estados produtores dão pouca atenção para o etanol. Novamente concordo plenamente com o Jones que o etanol ele pode ser, diante dessas altas do barril do petróleo, diante das altas da cotação do dólar, que influenciam e impactam diretamente no preço da gasolina e diesel, né? Eu acho que o etanol, se o governo fizesse ou retomasse um programa pró-álcool que teve lá na década de 80, certamente a gente conseguiria, o que o Jones falou, provavelmente os usineiros prefeririam focar sua produção em etanol ao invés de açúcar. E aí, consequentemente, a gente teria maior oferta de etanol e um combustível mais limpo, do ponto de vista ambiental, e mais barato. Entendo. Agora, outro fator, né, o setor da produção do etanol, a gente falando de cana-de-açúcar, gera um número aí muito grande de empregos, né? Como o incentivo a essas práticas podem aumentar os empregos? E aí eu me falo mais, né? Qual que é a importância desse setor aí na retomada do crescimento econômico no pós-pandemia? Então, assim, você tem estados, eu acho que é bom a gente também segmentar os estados produtores, né? Você tem estados, principalmente os do Sudeste e Centro-Oeste, onde hoje existe na cultura da cana um alto índice de mecanização. Então, os empregos nesses estados, eles, claro, o aumento da produção de etanol gera mais empregos, mas não é tão impactante. Já, por exemplo, no Nordeste, onde a mecanização é mais dificultosa em razão do terreno, do local onde a cana é plantada, a mão de obra de pessoas ainda é muito forte e representa parcela considerável da oferta de trabalho nesses estados. Então, ali, incentivos a maior produção de etanol, né, o de cana e etanol, a tendência é que aumente os índices de empregos e, consequentemente, a renda nesses estados, né? Ô, Jones, eu vejo que você cuida aí da região sul do país, né? Paraná, por exemplo. Essa região, como é que ela está? Na questão econômica? Na questão exatamente de geração de empregos em relação ao etanol e à cana-de-açúcar.
Aqui o estado do Paraná é um estado produtor de etanol, mas é um estado já muito mecanizado, já. Ele já tem, a tecnologia agrícola já é um pouco mais avançada. Na questão de empregos diretos, eu não sei realmente responder o quanto isso afeta, mas eu acho que não é um número muito, que vai mudar muito com a mudança da pandemia. O que muda com a retomada muda que a gente é um dos maiores, nosso segmento é um dos maiores arrecadadores de impostos estaduais, ICMS. Logicamente, quanto mais dinheiro tem o Estado, tecnicamente o Estado teria mais condições de investir em benfeitorias para a população, né? A gente vem enfrentando um problema que já vai para um ano. A gente é um setor que extremamente frágil, importante também salientar, a gente ficou aberto na maioria das vezes, só que aberto sem muita gente na rua. Então a gente passou muita dificuldade esse último ano, muita dificuldade. Muitos colegas ficaram pelo caminho, enfrentam grandes dificuldades. E a gente depende muito que os demais setores retornem para a gente poder voltar a ter plenitude de nossas vendas. Aí sim, uma retomada de emprego, né, de contratações, mas mais focada na questão dos postos. Eu não sei responder na questão da produção, realmente. Entendo. Agora, um outro fator, e aí eu vou perguntar para vocês dois, né? Como é que está a articulação aí com a Câmara dos Deputados na questão aí de revogação de obstáculos regulatórios, por exemplo, né? Sem ter perda de segurança nas finalidades, as regulações. Como é que o setor está nesse sentido? Jones, deixo primeiro para você. Essa é uma pauta complexa. Essa é uma pauta que eu tenho até ser um pouco duro na situação. Infelizmente, muitos dos nossos novos deputados pouco conhecem o nosso setor, né? Então, e é um setor muito utilizado para palanque eleitoreiro, de vou baixar o combustível. Enquanto, na realidade, o problema se encontra-se em outras situações, que é adulteração, sonegação e afins aí. Isso assola de uma maneira muito robusta no nosso segmento. E a gente já teve alguns encontros com alguns deputados, muitos nos atendem muito bem, o Rodrigo participou, a gente participou junto aí de muitas reuniões lá, mas infelizmente ainda há uma falta de conhecimento muito grande sobre o setor. Eu entendo, até porque eles estão lá para atender o Brasil como um todo, sobre todos os departamentos. Só que eu acho que o setor combustível ainda é muito pouco estudado, é um setor que tão importante para a economia nacional, tão importante para a geração de empregos. Só no Paraná são 55 mil empregos diretos que o setor de combustível gera, né? E eu ainda acho que nós temos muito pouca representatividade dentro da Câmara e muitas tomadas de decisões sem conhecimento. Pouca coisa nós somos chamados para dar pelo menos a nossa opinião. É sempre vir de cima para baixo. Aí que acontece as grandes dificuldades de implementação de novas regras. A gente escuta algumas brigas, um deputado aqui, outro acolá, falando coisas que não condiz com a realidade do setor. Só que soa bem para a mídia, soa bem para quem está escutando. Então, acho que essa é uma dificuldade muito grande, que é realmente entender o setor a fundo. Nós temos a ANP, que entende um pouco mais, só que a ANP é um órgão, uma agência reguladora, ela não faz as leis, né? Ela até tem a regulamentação dela tem força de lei, mas ela não abrange tudo, né? Então a gente encontra realmente algumas dificuldades. Essa é uma visão que eu tenho, né, muito pessoal, por conviver um pouco de Brasília. Não sei o que o Rodrigo pensa aí, que a gente não conversou muito sobre isso aí, mas deixa para o Rodrigo agora falar um pouquinho. Eu acho que, complementando o que o Jones falou, realmente, o nosso setor, eu acho que falta maior conhecimento, uma vez que, se a gente for pensar em postos de combustíveis, a gente está falando de mais de 41 mil estabelecimentos abertos com uma média de empregos diretos de 10 funcionários por posto, uma vez que a gente normalmente trabalha a 3 turnos, né? Então, se a gente coloca, a gente está falando de empregos diretos, de mais de 400 mil empregos diretos. Realmente, até pelo grande número de estabelecimentos,
eu acho que a participação individual dos postos em sindicatos e associações é ainda muito pequena, né? E por isso a gente acaba tendo uma voz mais fraca nas interlocuções com congressistas em especial e com a ANP também. E aí, nesse ponto, vale a pena algumas iniciativas que nós estamos trabalhando juntamente com Paraná Petro e outros sindicatos, que é, por exemplo, audiência pública para discutir as políticas comerciais das distribuidoras de combustíveis, ou das principais distribuidoras de combustíveis. Então, o deputado Elias Vaz, com quem nós estivemos em final de 2019, começo de 2020, antes da pandemia, ele fez um requerimento na Comissão de Minas e Energia para uma audiência pública com o objetivo de discutir políticas comerciais das distribuidoras. Isso por quê? Porque a nossa visão, além de sonegação, adulteração que o Jones colocou, o preço ou a falta de transparência na política comercial das principais distribuidoras também é um grande empecilho para preços mais baixos para o consumidor. E assim, só para abrir e fechar esse parênteses, né? O tema não é bem esse, mas vale a pena comentar. Você tem uma distribuidora bandeirada que vende o combustível mais caro para o posto que ostenta a sua bandeira do que para um posto de bandeira própria ou chamada bandeira branca. E isso é inimaginável em um mercado de uma relação de exclusividade, né? É a mesma coisa da gente dizer o McDonald's vai fornecer a batata frita para as lojas McDonald's a um preço mais caro do que venderia para a lanchonete da esquina, né? Não tem sentido algum acontecer isso. E no nosso setor acontece isso. Então a gente pediu para ser feito isso. E nessa linha também, nós já estamos propondo, né, um projeto de lei para regulamentar os contratos de exclusividade, que, a nosso ver, também é um outro empecilho para preços mais baixos no nosso setor. Agora, outro fator, né, e isso daí eu vou fazer uma abordagem leiga para depois vocês explicarem tecnicamente. Alguns anos atrás, você tinha 3 ou 4 bandeiras aí que dominavam o setor. Então, você sabia que era o posto X, o posto Y, um até que ficou famoso pelo próprio ministro da Economia, né? E hoje, o que acontece? Descentralizou isso, esses postos aí que você passa na rua, vê bandeira nenhuma, é confiável isso? Como é que funciona para que o nosso telespectador entenda de forma correta? O Rodrigo permitiu falar isso aí. Apesar de você ver essa grande disseminação de marcas, as 3 grandes, Ipiranga, a BR e a Shell, dominam 70% da venda de produtos no Brasil. A venda continua. Aí sobra 147 distribuidoras para dividir o resto da fatia. Então ainda existe. Lógico, isso aí é um poder. Não é fácil você investir na noite por dia, tem a questão de investimento. Isso o mercado foi fazendo com que acontecesse naturalmente, né? Foram incorporando novas distribuidoras antigas, como o Texaco, saiu, Atlantic, né? Agora, a segunda questão, esses postos de independência que a gente chama de bandeira branca, é confiável? Sim, é confiável, porque quem faz a adulteração não é a bandeira, quem faz a adulteração é o dono do posto de combustível que pratica lá um ato ilícito, que, diga-se de passagem, é minoria. Minoria, acho que é bom ressaltar isso muito bem, é minoria, só que é uma minoria que incomoda muito, né? Só que, realmente, graças a Deus, é uma minoria, só que é uma minoria que muito incomoda. Então, o que define se a bandeira se aquele posto é de confiança ou não, é a própria operação do posto. E como é que eu vou dizer isso para o consumidor olhar? O consumidor tem que escolher o seu posto de confiança e abastecer sempre ali. Às vezes, ficar procurando muito aqui ou por causa de pouca coisa, ele acaba caindo, às vezes, onde ele não devia cair, que é um produto de baixa qualidade. Porque nós temos uma coisa importante. Quando você compra uma Coca-Cola, uma água, uma bebida, uma refrigerante ou uma água, e você pega a garrafa, você enxerga a quantidade que está ali. Comprei 500 ml, tem 500 ml. Se olha, a água é limpa, você cheira ela, você consegue identificar se aquele produto tem qualidade ou não. Quando você compra um combustível, você coloca no seu tanque e você não tem acesso àquilo lá. Você não sente acesso ao cheiro, à cor, à quantidade.
Então, a gente tem essa dificuldade, o consumidor tem essa dificuldade de percepção de saber se aquele combustível é bom ou ruim. Outro problema é que poucos fazem média nos seus veículos, poucos enchem o tanque, né? E com esses carros mais modernos, onde a injeção eletrônica ela se adapta não a qualquer coisa, mas ela se adapta a uma variação de combustível, fica mais difícil detectar de forma muito rápida que esse produto está adulterado ou não. Então, respondendo, sem muito se delongar muito nessa questão, o que define do posto ser correto ou não é o próprio posto, não é a bandeira que ele ostenta. Concordo integralmente com o que o Jones falou. O consumidor ele tem que confiar no posto. E aí, só um exemplo, eu não sou dono de posto, não tenho qualquer relação com postos de gasolina, a não ser representar a Associação Abre Livre, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que, ouvindo os postos, as companhias, as grandes distribuidoras, marcas, pouco fiscalizam seus próprios postos. Então, se uma grande distribuidora, por exemplo, Shell, BR, Ipiranga, fiscalizam os seus postos uma vez ou duas vezes por ano, talvez seja muito. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho muito importante a gente pontuar nessa questão basicamente, a gasolina vem de uma base, o diesel vem de uma base, o etanol vem de uma base. E muitas vezes essas bases que a gente chama de multimarcas. Então, as mesmas, todas as distribuidoras, ou grande parte das distribuidoras, retiram combustíveis dessa mesma base, desse mesmo tanque. Então, isso prova que não tem, para combustíveis comuns, qualquer diferença entre o combustível retirado da base A pela BR, o combustível retirado da base A pela Shell, ou o combustível retirado da base A por uma distribuidora ou por um posto bandeira branca ou bandeira própria, como a gente prefere chamar. E aí, nesse ponto, o consumidor ele tem que saber isso. Um último ponto importante olhando os dados da ANP, a gente verifica que o nível de postos fiscalizados e autuados por adulteração de combustível, seja ele bandeirado, seja ele bandeira própria ou bandeira branca, como a ANP costuma dizer, é muito parecido e é mínimo, como o Jones falou, o que mostra que, na realidade, postos bandeirados e postos bandeira própria ou bandeira branca tem a grande maioria apresentado combustíveis de qualidade, ou dentro das especificações da ANP. Agora, outro fator, né, que eu gostaria que vocês explicassem, né, é o tal passeio do etanol, que com essas mudanças pode melhorar e gerar menos custo, etc. Mas como o nosso telespectador não entende do assunto, eu gostaria que vocês falassem aí de forma didática. Começa com o Rodrigo, Bom, depois perfeito. Jones complementa. Então vamos lá. Vamos pensar que eu tenho uma usina nesse lugar. Eu tenho uma base de distribuição nesse lugar. Entre onde está a usina e o posto, eu tenho vários, e onde está a base da distribuidora, eu tenho vários postos. Então, o passeio do etanol o caminhão sai daqui, vai até aqui, para voltar para um posto que está aqui. Então, isto é que é o passeio do etanol. O que a gente está dizendo é que, com a venda direta, o dono do posto vai vir aqui, ou seja, eu vou ter uma redução no custo de frete e vai evitar este passeio do etanol e o consumidor tende a pagar mais barato, seja porque eu tirei a margem da distribuidora, seja porque eu tive um custo de frete menor. Pois não, Jones? Não, o que o Rodrigo falou não tem muito o que explicar diferente disso aí. Realmente, entre você tirar o combustível, o etanol do ponto A e até o ponto B, você retornar ao ponto A, há um custo de frete muito grande. Responde à primeira pergunta, Guga, que era a questão de como isso chegaria diretamente aos postos. Os postos que não são perto de usina, pouco vai mudar a questão de custo de compra direta ou não. A gente tem que ser muito realista e franco quanto isso aí. Quem seriam os grandes beneficiados seriam os postos, as cidades que têm postos de combustível que estão em torno das usinas.
né? Porque a dificuldade de transporte também é muito grande. Né? E essa questão é muito importante para entender que agora liberou a venda direta, o etanol amanhã baixou. Postos que estão numa distância igual da distribuidora, ou ainda à frente, vai mudar muito, mesmo que eu tire aquele agente econômico que é a distribuição, onde ela vai ter uma margem de lucro em cima daquilo ali, provavelmente não vai mudar nada, nada. Até pela questão de volumetria que eu falei no começo de compra. Né? A gente aqui não é contra a nenhuma distribuidora, tanto que eu tenho pós de combustível, sou proprietário, sou revendedor, eu tenho meus parceiros a algumas companhias. A questão é sempre tentar buscar o máximo de eficiência e a maior competitividade no mercado, onde todos consigam ser atendidos de forma mais competitiva. Isso acaba chegando no consumidor. Existem alguns pontos que eu não acredito que a venda direta mude o preço, pela distância que está da usina. Agora, Rodrigo e Jones, eu quero agradecer a participação de vocês nesse Ideias e Debates de hoje, mas temos aí 1 minuto e meio para cada um deixar o seu destaque final também e o esclarecimento para a população a respeito desse tema. Eu começo com o Jones, que é diretor administrativo da Paranapetro. Muito obrigado pela tua presença. Você tem aí seu 1 minuto e meio para deixar o seu destaque final. Acho que a gente foi um bate-papo muito bacana. Acho que é importante a gente ter esse espaço, Guga, para explicar um pouco mais para o consumidor como funciona a cadeia de combustível. Né? Porque de tudo que a gente falou aqui, há uma cadeia lá da usina, recolhimento de imposto federal, recolhimento de imposto estadual, transporte, margem da distribuidora, margem da usina, a margem do posto também tem diversos custos ali naquele momento, desde taxas de cartões de crédito, energia, funcionários, pequenos insumos. Então, a cadeia é uma cadeia muito complexa. Infelizmente, tem pouco espaço para explicar dessa cadeia o quanto realmente é importante essa cadeia e o quão complexa ela é. Como eu falei, a venda direta ela pode dar mais competitividade ao setor. A gente acredita muito na liberdade econômica. A gente acha que não só essa medida é importante, como outras medidas, que até o Rodrigo citou ali, que a gente pode conversar numa conversa futura, que é a questão dos combustíveis comuns, que são carregados na mesma base, são os mesmos produtos. E a gente quer o que a gente quer? A gente quer modernizar o segmento, se preparar para o futuro, né? E regulamentar de uma forma simples, que todos cumpram, né? Isso é obrigatório, a gente entende isso como entidade, como revendedor, que o cumprimento da regulamentação, o recolhimento de impostos é crucial nesse negócio, onde todos têm a mesma condição de trabalhar, onde todos recolhem impostos, onde todos têm o mesmo poder de compra, aonde vai gerar uma maior competitividade e levar isso para o consumidor. Então, eu queria agradecer o espaço, eu achei muito bacana a conversa, obrigado. Sempre precisar da gente, a gente vai estar à disposição. Meu caro Rodrigo, eu quero as suas considerações finais, já agradecendo aí a sua participação nesse Ideias e Debates, o Rodrigo Zingales, que é diretor executivo da Associação Brasileira dos Revendedores de Combustíveis Independentes e Livre, Abre Livre. Muito obrigado, Rodrigo. Guga, em seu nome, gostaria de agradecer o programa e toda a direção do programa Ideias e Debates pela oportunidade. Acho que foi bastante elucidativa e esclarecedora para os consumidores. Acho que a minha mensagem vai muito para os consumidores, no sentido de acreditem que a maciça maioria dos postos de combustíveis são de pessoas honestas que defendem o seu pão de cada dia, que querem trabalhar em prol de você, consumidor, garantindo produtos de qualidade, garantindo serviços de qualidade. O posto de combustível, ele pouco tem, em termos de poder, para influenciar preços. Então, o posto de combustível não é aquele que gera o aumento no preço do combustível que você paga. O posto de combustível sofre tanto quanto o consumidor com esses aumentos, porque basicamente a atividade dele, as margens dele são de pouquíssimos centavos, então ele precisa de muito volume para poder pagar todas as suas contas, ele precisa de muito volume para tirar o seu lucro
do dia a dia ou do mês para poder pagar suas contas pessoais. E a gente conta, a AbriLivre e seus associados, e acho que todo o segmento, conta com essa compreensão dos consumidores, de não verem os postos, ou de não considerarem os postos como os vilões pelos preços altos. Os vilões são outros, e que tanto a AbriLivre como o Paraná Petro e outros sindicatos, nós estamos lutando e defendendo preços mais baixos, maior transparência na forma de venda, na forma de tributação dos combustíveis, e é isso que a gente conta com você, consumidor, porque vocês são o pilar da atividade do posto. Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Jones. E este foi mais um Ideias e Debates aqui na Rede Alessio. Falamos aí da venda livre de etanol das usinas para os postos de combustível. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o próximo encontro. Tchau.